Ok, e vou passar a palavra então à Sil para fazer então a apresentação da comunidade. Obrigada, Cris. Olá, Malta, sejam bem-vindos. Antes do talk aqui, do nosso queridíssimo aqui, Felipe Ferrari, eu quero apresentar um pouquinho, principalmente para quem está aqui pela primeira vez, né, quem somos nós, né, e o que é a comunidade do Tuga Ágil. Então, a comunidade do Tuga Ágil é aqui, somos 5 pessoas, tá aqui a Cris, a Tamara, a Raquel, eu e a Jana. Então, nós somos uma comunidade que estamos aqui para apoiar as pessoas que estão em transformação, para praticar o que a gente aplica no nosso dia a dia, para fazer experimentações, e principalmente um dos focos, né, um dos outros focos que a gente tem é apoiar as pessoas que estão em transição de carreira, né, ajudar, mostrar os caminhos, mostrar muitas vezes o que a gente não teve, o que a gente não encontrou. Então, esse é muito o foco aqui da compartilhar conteúdo, compartilhar boas e também não tão boas experiências, e a gente aprender todo mundo junto. E o que nós não somos, né? Nós não somos uma comunidade, e não somos pessoas aqui que estamos buscando a promoção no LinkedIn, né? A gente não está aqui só para se promover. A gente é uma comunidade, né, não remunerada, ou seja, somos voluntárias. A gente está aqui porque a gente gosta de partilhar, a gente gosta de aprender coisas novas, trazer pessoas que estão no mercado, trazer pessoas que têm aqui como apoiar, né, fazer a troca, que isso é o mais importante. Não somos uma comunidade com preconceitos, então a diversidade aqui é muito bem-vinda, toda a gente, né, como se costuma aqui falar em Portugal, e principalmente a gente não é uma comunidade que é dona da verdade, né? Pelo contrário, a gente está aqui para trocar, né, para ver pontos de vista diferentes. Então, vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos e acompanhem a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e também pelo WhatsApp no nosso grupo. E aqui agora eu passo a palavra para o Felipe Ferrari. Seja bem-vindo, Ferrari. Boa noite a todos, ou boa tarde, né? Depende qual fuso horário, qual continente. Estão me ouvindo direito? Sim. Sil, está aprovado o volume agora, Sil? Agora estou ouvindo. Alto e bom som. Então, novamente aí, boa noite ou boa tarde, né? Para quem não me conhece, meu nome está bem fácil aqui através do nosso app ali, Felipe Ferrari. Compartilhar só uma introdução aqui inicial e também alinhar as expectativas com vocês. Mas, antes de tudo, agradecer o convite aí de Tuga Ágil. Não é a primeira vez que eu estou aqui, outras vezes estive no Partilhar como ouvinte, estive num presencial que houve lá em Lisboa. E queria parabenizar a iniciativa de vocês. É uma iniciativa que vai muito ao encontro daquilo que é o mindset da agilidade, que é partilhar conhecimento, é cooperar para o crescimento dos outros, e muitas vezes de forma inconsciente ou subconsciente, vocês estão desimpedindo pessoas aí para avançarem, né, numa transição de carreira ou realmente crescerem nas suas empresas aí na transformação digital, a transformação ágil. Então, parabéns por essa iniciativa. E eu acho que todo mundo aqui, de certo ponto, em algum momento participou, né, ou foi alavancado, ou recebeu algum conhecimento a partir de alguma comunidade, então sabe o quanto isso é valoroso, tá? E o que eu digo para vocês é que se uma andorinha daqui voar, já valeu muito a pena o esforço e suor de vocês, porque eu já tive a experiência de ver colegas de trabalho que ansiavam em formar uma família com estrutura de filhos, estavam em outra área e com 2 meses, 3 meses de comunidades, ganharam conhecimento, quebraram suas crenças limitantes e hoje estão na agilidade aí, ganhando o dobro e o triplo, e eu não estou aqui fazendo venda de nada, mas falando o quanto também essas pessoas alavancaram financeiramente em opções profissionais que antes não tinham, e sem pagar nada, porque existe essa partilha, né? Então, parabéns, meninas, tá? Continuem firmes aí, e obrigado novamente pelo convite. Falando um pouquinho, vendo alguns rostinhos aqui que trabalharam comigo, né, no Brasil,
também. Muita alegria de ver vocês aí, Cibele, Su, né? Tem mais pessoas que aceitaram o invite aí, depois eu faço que nem o colega lá, que quem não foi na dele, ele puxou a orelha. Eu vou ver os invites lá dos meus amigos que não vieram, e depois eu chamo eles no privado. Tá? Eu acho que todo mundo se apresentou aqui, eu só queria trazer só para a última que chegou, e já chamando a atenção, chegou atrasada, a Cibele. A Cibele é brasileira, tá? Trabalha comigo lá em Floripa, mas a Cibele está aqui em Fundão, em Portugal. É meio de tudo, né? Meio Lisboa, meio Porto, né? Então, Exatamente, tá tranquilo. no meio. Oi, Joia, gente, boa joia. tarde, boa noite. Então, em algum Bem-vindo, momento aí, pessoal. tá, pessoal? Se eu falar Malta, se eu falar algumas coisas assim, Malta quer dizer galera, turma, equipa, e assim vamos ir. Depois a gente faz um glossário aí, um deparo aí de como a gente fala por aqui, como nós brasileiros estamos aprendendo. A Então Cris vamos já lá. tem um dicionário aí. Tem? Normalmente Epa! eu sou a A Cris translator tem. aqui. Só que agora tem que enfiar Ah, a coluna do gauchesco aí, porque é epa, mas não, complicado. aí já é dialeto, ô, Raquel, aí já é difícil. Aí, Isso aí. nem os brasileiros entendem a gente lá, então Não, eu Pois. trabalho siga, com, né? eu também trabalho com um gaúcho, tenho um gaúcho numa das equipas, por isso já estou enturmada. Dizem que existem brasileiros e gaúchos, né? Por ser tudo diferente lá, mas deixa eu partilhar aqui o meu ecrã. Aqui não é tela, tá, Malta? É ecrã e não é Malta, é galera, é turma, é equipa e tal. Vê se já está aparecendo para vocês. Já. Eu não estou vendo ainda o que vocês estão vendo, mas vou configurar aqui para ver. Ok, agora acho que imagem. Uhum. Só mudar aqui a configuração. Então vamos lá. Nós estamos na primeira parte aqui, é a parte de quebra-gelo, para nós introduzirmos o nosso assunto dessa noite. A minha proposta é, em alguns slides aqui, fazer um pequeno percurso com vocês sobre cultura de feedback. Vamos ter 2 desafios, um quebra-gelo e um desafio mais no final, para ver aqui o quanto vocês gostam de serem primeiros naquilo que vocês são desafiados, mostrar que realmente não existe tranquilidade no coração quando o assunto é concorrência, só para brincar um pouco com vocês. E pelo que eu vi aqui, a Raquel abriu até às 10h30, né, Raquel? Horário de Portugal, né? É isso, Raquel? Brincadeira, malta. Até às 8h30, horário de Portugal. Então, assim, a minha proposta é que a gente tenha ali um tempo para a gente conversar, debater, talvez trazer algum case de sucesso ou de insucesso. A gente aprende muito com case de insucesso também, faz parte, né? Quem não teve. Mas também me proponho a estar disponível em qualquer slide aqui que vocês façam perguntas, agreguem alguma coisa, porque também não sou dono da verdade, né? Muito do que aqui aprendi e também tive de experiências boas e negativas, e é isso só que eu vou partilhar hoje com vocês. Quando a gente fala de feedback, eu estava até brincando com a minha miúda esses dias no almoço aqui, e ela estava vendo a apresentação, e ela olhou para esta tela aqui, esse ecrã que vocês estão vendo aqui, ela já lançou uma palavra que daqui a pouco eu vou falar, e eu fiquei pensando, olha, em uma palavra, uma miúda de 10 anos me disse o que quer dizer feedback. De certo ponto, independente da idade, por conta da aceleração, seja da globalização, das informações, do que for, essa palavra feedback ela já tem vários sinônimos, já tem um depara na nossa mente. E quando a gente fala do meio corporativo, praticamente todos aqui têm conhecimento ou experiência para falar no mínimo 10 minutos sobre esse tema. Então, nada aqui está começando do zero para todo mundo. Mas talvez o maior desafio é nós pegarmos esse tema e materializar e aplicar no nosso dia a dia, tirar do nosso backlog e colocar na nossa sprint, ou transformar isso num incremento e começar a vivenciar isso, talvez, numa transformação realmente de mindset, não somente como uma ferramenta. Mas para iniciar aqui, então, eu gostava, né, como nós falamos aqui, que nós fizéssemos junto uma brincadeira, e eu vou compartilhar aqui, então, com vocês um link. Vamos lá. Deixa eu habilitar.
Skip share. Vou colocar no chat aqui. Por favor, acedam a esse link. E o que vocês vão fazer ali? Cada um vai ter a oportunidade de, com uma palavra, explicar o que vem na sua cabeça quando se fala sobre feedback. E já podem começar a brincadeira. Vamos montar aqui, então, o nosso quadro, o nosso board aqui de sinônimos. Lembrando, aqui não tem resposta certa ou errada, tem só as que eu vou gostar. E aí depois a gente conversa sobre elas. Não fiquem tímidos, nós temos mais pessoas que palavras aqui ainda, hein? Se vocês não me derem o feedback através dessa dinâmica, a gente já começa com o pé esquerdo. A única que está isenta aqui é a Daniela, porque ela já deu o feedback para nós que ela está andando com um carrinho de neném lá. Então, ela está salva. Ô, Dani, se para ti ficar melhor também, eu já tô íntima, né? Se ficar melhor para ti desligar a câmera, não tem problema, tá? Tá Tranquilo. bom, obrigada. Ferrari vai te perdoar. Já vou levar um raspanete, né? Em privado. Obrigado, Raquel. Mais 10 segundos. Vamos lá. Sem feedback, não tem como a gente iniciar. Joia. Então, eu vou ler o que nós já temos aqui. Empatia. Faz parte, está no recheio. Desenvolvimento faz parte, está no recheio. Confiança faz parte, está no recheio. Consciência também. Troca. Autoconhecimento. Compartilhar ou partilhar. Ó capa. Interação. E crescimento. Mais alguma coisa? Confesso que eu mandei mais algumas palavras. Obrigada. Pode procurar. Evolução, talvez, podia estar aí também. Melhoria contínua. Eu cheguei a mandar algumas palavras a mais, só que não entraram aqui, tá? Aí eu não sei se aconteceu só não, comigo. não foi. Eu acho não que só foi. pode um, não é? É. Eu também. Eu coloquei só uma, que acho que podia uma. Eu botei o game com um limite de whip, tá? Ah, então tá. Só por isso. Então, meninas, depois me batam no privado. Tá, o que acontece aqui? Muito interessante. Eu acho que nenhuma palavra aqui vocês concordam que ela destoa daquilo que é o feedback. E é interessante que todas as palavras elas estão harmonizadas. Cris? Filipe, não sei se era a tua intenção ou não, mas tu não estás a partilhar. Mentira. Tá. Tá, Eu tô Eu vendo. assim. Estou Eu vendo não também. estava a Ai, ver, ai, eu não ai. estava a ver. Ah, Ok, resolvido. Tu tá ainda no slide da nuvem. Da palavra. Isso mesmo. Eu tô vendo. Ótimo, ótimo. Não me assustem, mais assustado do que já estou. Vamos lá, então. Mas tem uma palavrinha aqui que eu achei interessante. Vocês, de repente, vão ter a sua autocrítica aí sobre ela. Eu confesso que ela tem realmente... Dá para trabalhar em questão de feedback, foi o que a minha miúda falou esses dias aqui, que foi opinião, né? E muitas vezes a gente trabalha com factos e dados, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, mas muitas vezes o feedback também ele tem recheio de opiniões, daquilo que eu penso, daquilo que eu entendo, daquilo que para mim é, e aí talvez entre um pouquinho de mão dada, que ele faz parte de uma questão de empatia, nós temos opiniões e tal. Mas só para trazer para vocês aquela abordagem inicial, uma criança de 10 anos trazendo um sinônimo de feedback. Então, assim, feedback é algo que coletivamente não é uma palavra que as pessoas um dia vão sentar numa mesa e dizer assim, opa, isso é de comer ou de beber?
Isso é uma marca de roupa? É uma nova organização? Não, o feedback ele já é algo muito mais claro para todos nós. Mas falar de feedback não é simplesmente falar de um bate-papo. Muitas vezes nos vem na cabeça a questão de uma conversa entre um líder e um liderado. Talvez eu não, é minha opinião mesmo, agora falando de opinião, que muitos de nós temos enraizados que o feedback está mais para isso, um líder e um liderado. E o feedback ele é muito mais do que isso. E aqui a abordagem é a cultura do feedback, que ele engloba várias práticas dentro de uma organização. Muitos de nós, quando somos perguntados qual é o core, né, ou qual é o carro-chefe das nossas empresas, nós falamos o produto comercializado ou o serviço comercializado. Mas se nós pararmos para refletir, são as pessoas. As pessoas, elas têm o conhecimento, as pessoas é que fazem acontecer, as pessoas, quando vão embora, elas levam também conhecimento, as pessoas, quando entram, elas trazem novidades e fazem também as coisas acontecer. Nada vai sair por acaso. Eu trabalho há 20 anos na área de IT e logo que comecei a fazer minhas primeiras implantações de ERP, eu fazia as implantações e dizia para os empresários e dizia assim para eles, olha, o sistema que vocês contrataram é o sistema mais burro que tem. Se vocês não fizerem input de informações, vocês não vão ter output. Então, tudo depende de pessoas. E agora, depois de anos e anos falando sobre pessoas e dando nomes diferentes, começa a se entrar numa onda de people first, de pessoas em primeiro lugar, vamos valorizar pessoas e tudo mais. Sempre foi pessoas, sempre foram pessoas. E quando nós falamos disso, nós não temos como desvencilhar os vários tipos de ambiente que nós queremos ter nas nossas empresas, e aqui eu falo não só empresa, tá? Comunidade, amigos, família, isso aqui engloba e isso aqui nós vamos colher frutos em todas as esferas da sociedade. Mas quando nós pensamos numa parte mais corporativa, trazendo a cultura de feedback, como esse slide está mostrando para nós aqui, ela é um ambiente de diálogo, ele tem um ambiente de transparência entre todas as esferas, entre todos os levels. Nelas estão contempladas várias práticas, e isso vem para quebrar muito aquilo que talvez já tenha batido na sua mente. Para mim é o one-on-one. Para mim, feedback é quando vem uma pessoa e fala comigo e dá um reporte sobre tal situação. Mas é muito mais do que isso. E então, nelas estão contempladas várias práticas para colhermos os grandes frutos. E aí, alguns frutos aqui bem explícitos. Um ambiente positivo, e isso não é esconder os erros embaixo da mesa e os problemas, mas é um ambiente positivo, né, pela abertura e tudo mais que se compõe. Uma comunicação clara. Quem aqui não tem problemas com comunicação dentro da sua empresa? Talvez um dos maiores problemas que as empresas têm chama-se endomarketing. A gente faz muito e publica e comunica pouco, e dá aquelas crises, dá aquelas lutas, aquelas dificuldades, pessoal dando soco em ponta de faca. A questão também do engajamento, o comprometimento. Quantas pessoas não se comprometem numa organização por inteiro porque eles só conhecem os objetivos e se conhecem os objetivos da sua quinta, do seu sítio. E o desenvolvimento de todos, que é aquilo onde a gente também quer chegar, quer para nós, como também queremos para os outros. Malta, como qualquer cultura, a cultura de feedback, ela não é aderida 100% a curto prazo, mas em pouco tempo percebemos seus benefícios. Qualquer cultura, eu paro para pensar, nós que estamos aqui há pouco tempo, e eu não estou falando bem nem mal sobre transitar de um país para o outro, mas existe a questão de cultura. E nós levamos tempo, às vezes lê literaturas que esgotam temas e temas para fazer você tracionar melhor numa mudança de cultura, de país para país. Quanto mais quando eu e você vivenciamos muitos anos da nossa jornada de emprego, em outras empresas que isso não fazia parte, era a cultura do chicote, né? E muitas vezes criado por nossos pais e nossas mães também numa cultura do chicote. E aí eu digo para vocês, olha, nós vamos aqui falar em 50 minutos sobre cultura de feedback, amanhã está todo mundo praticando. Isso entrou, amanhã a gente já conseguiu colocar nas nossas equipas, na segunda-feira a malta já está lá no WhatsApp falando dos frutos que estão colhendo. Se alguém está fazendo isso é para vender curso para vocês ou vender mentira. Não existe. Toda cultura ela precisa de tempo para nós implementarmos primeiro
em nós. Depois no próximo. Nós temos uma facilidade de ver temas, cursos, etc. Opa, isso aqui serve tanto para fulano, serve tanto para ciclano, mas os temas primeiro têm que passear em nós antes. Eles têm que causar transformação em nós. E a cultura de feedback, ela faz parte disso. O entendimento de como ela cai no nosso colo e como nós podemos partilhar ela para os outros. Antes de tudo, também quero desconstruir aqui a ideia em vocês de que, opa, quem deveria estar aqui são os CEOs, os CTOs, os grandes líderes, porque a minha empresa não tem cultura de feedback por conta deles. Malta, a cultura de feedback começa na mesa de cada um de nós. A cultura de feedback, ela começa em cada um de nós e ela pode ser muito bem pulverizada. Talvez não chegue ao alcance 100%, porque nós estamos falando muitas vezes de baixo para cima. Tá tudo bem. Mas se nós implementarmos isso que nós vamos vivenciar aqui, ou revisar aquilo de alguns que já são praticantes, e conseguirmos fazer isso na nossa equipa, com uma pessoa, com um amigo, com algum familiar, a gente já está começando um bom movimento, porque muitos de nós somos frutos dos maus movimentos. E, gente, lidar com pessoas é talvez, não é talvez, certeza, é a coisa mais difícil do mundo. Nós temos ciências subdivididas para tratar isso. Nós temos a psicologia, nós temos a psiquiatria, nós temos a psicanálise. Tratar com a psique, a alma do ser humano, não é binário, não é 0 ou 1. Não é um treinamento de 30 minutos que eu consigo decifrar e entender as pessoas. Não é trabalhar, por exemplo, com que eu gosto muito, e algumas pessoas são testemunhas aqui, a questão dos temperamentos. Ah, agora eu sei o temperamento de fulano, eu tenho o dossiê dele aqui. Agora eu sei como lidar com ele. Nós não sabemos lidar conosco, depois de anos e anos. Então, lidar com pessoas é muito difícil. Mas fica muito mais difícil quando esse tema aqui, ele não é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho dos benefícios, então. Vamos fazer a propaganda primeiro, tá? O que nós temos aqui de bom a partir desse desenvolvimento bem feito, o benéfico, né, da cultura de feedback? Uma das coisas que eu trato muito aqui é a retenção. É a subtração daquela crise que não acontece na empresa de vocês, talvez só na que eu trabalho, que se chama o turnover, né? Aquela questão do êxodo, quantas pessoas vão saindo, aquela dificuldade de mercado e tal, e tal, e tal. Muito de retenção, às vezes a pessoa precisava só de feedbacks. Feedbacks talvez para ela entender que ela estava no caminho certo. Feedbacks talvez para ela entender que ela estava no caminho errado e nós ajudarmos ela a se desenvolver. Feedbacks para ela entender que de repente a empresa estava passando só por um momento de crise ou de freezing por conta, sei lá, da inflação, seja o que for, e que daqui a pouco a empresa fosse rampar e ele poderia esperar um momento para isso. Tudo a ver com clareza, com transparência, com aquilo que eu falei anteriormente para vocês do endomarketing. Quais são os propósitos da nossa empresa para daqui tantos anos, para ver se a pessoa se encaixa. Tudo fazendo parte do quê? De uma cultura de feedback, onde eu conheço tudo da empresa, eu não preciso... E quando eu conheço tudo aqui, eu não estou me atendo e não preciso se ater, por exemplo, a ter o relatório contábil dos lucros e das despesas analíticos da empresa. Não é sobre isso. Mas é saber, por exemplo, aonde a empresa quer chegar, aonde a minha equipa quer chegar, trazer para as pessoas senso de pertencimento, através de qual parte do corpo eu sou e colaboro para que essa máquina toda... E aí, muitas vezes, a gente quer o quê? Que as pessoas tenham aquele senso, como a gente chama lá no Brasil, de dono de empresa. Sabe? Aquele líder que parece que está mexendo na quinta dele quando algo dá errado. Mas eu não sei nem qual é a minha quinta. Eu não sei nem o que eu faço. Eu sou um tirador de ticket. Eu sou um carimbador de... Eu sou um colocador de... Como é que se fala? De cadarço. Como é que vocês falam aqui em Portugal? Não é cadarço, é... Me ajudem aí, Cris. Acho que a palavra cadastro também é usada aqui em Portugal. Cadastro? Então tá. Às vezes, pensando na questão de uma indústria, passa por todas as steps, eu coloco o meu cadastro, a sapatilha que segue, e aquilo para mim todo dia, e vou para casa. Desenvolvimento de pessoas internamente. Isso é uma coisa muito estranha. Nós somos um mercado voltado para contratar sêniors. Quantos júniores estão aí? Quantos de nós fomos júniores e fomos lapidados e chegamos aonde estamos?
Mas tudo isso é um trabalho de desenvolvimento. Muitos de nós fomos nos desenvolvendo em várias empresas, tomando cabeçadas, tropeções, empurrões, chorando e rindo. Mas tem um jeito de desenvolver as pessoas um pouco mais fácil. E a cultura de feedback, eu vou falar sobre algumas práticas, trabalha próximo das pessoas para desenvolver. Toda pessoa é um diamante que a gente precisa lapidar, e lapidar muitas vezes não é fazer a pessoa crescer naquela área. Talvez ser claro para ela que ela está na área errada. E isso faz parte. Senso de pertencimento, que eu citei anteriormente, é muito importante em qualquer área da nossa vida. Você tem entendimento que você tem pertencimento ao objetivo que você está vivendo ali, ou em busca daquele objetivo. Você não está ali que o vento me levou, eu estou ali simplesmente deixando as horas passar. Aquilo mexe com a gente, existe um propósito. É muito mais do que aquela beleza de nós entrarmos numa empresa ou passar por um team build e ver lá a missão, valores, visão, tá, depois, vida que segue. Clareza dos objetivos, e claro que já vem na cabeça de muitos de vocês aqui as OKRs. Aonde a gente quer chegar? Aonde eu estou? Gente, é terrível você trabalhar sem ter essas perspectivas. Em algum momento, isso frustra. Alguns mais rapidamente e outros nem tanto. Melhoria contínua. Eu acho que ninguém aqui gosta de viver o status quo. Todo mundo aqui, com certeza, já cresceu e talvez, desculpa, por circunstâncias diferentes. Mas a cultura de feedback, ele promove em todos nós realmente um crescimento, uma evolução. Nós somos provocados a crescer. E isso vai muito de como nós trabalhamos isso. A questão que eu falei para vocês do engajamento, do comprometimento, que eu citei anteriormente. A questão da transparência, né? E quando vem transparência, muitos já vêm na cabeça, planos de cargos e salários. É muito mais do que isso. É a transparência do que eu estou fazendo, do que o outro está fazendo, o que nós estamos fazendo, aonde nós queremos chegar, quais são os problemas que nós temos, quais são as soluções que nós temos, o que nós podemos nos juntar. A gente está passando isso por um momento lá dentro da empresa de fusão de 2 corpos na área da agilidade, que existe um retrabalho. E o momento que surgir transparência, não vai existir o retrabalho. E não surgindo o retrabalho, a gente vai alcançar alturas muito melhores. Então, faz parte disso também. Abertura. Muito que nós falamos na parte de agilidade, né? Nós queremos dar abertura, né? Que isso traz aquela questão da criatividade, soluções em qualquer step, em qualquer level, pessoas que pensam em inovação, saem da caixinha, né? Que são ouvidas. Mas se nós não tivermos a cultura de feedback, nós continuamos nas decisões top-down, nas direções top-down. E aquilo, né, que eu tenho me encantado nos últimos tempos, que é o fit cultural, que tem se tornado uma step dentro do processo seletivo de muitas empresas. Algumas empresas fazem um processo seletivo inicial para ver se aquele currículo pelo menos não é fake, né, que a pessoa escreveu ali. O segundo já é uma abordagem um pouco mais tech ou um pouco mais de background em cima daquilo que a pessoa tem quanto à vaga. E algumas empresas, eles colocam uma terceira ou quarta step, onde pessoas de outras áreas vêm bater um papo com a pessoa que vai entrar na empresa e fala um pouco sobre o ambiente. O que a pessoa vai encontrar naquilo? Sobre cultura, sobre diversidade, sobre valores, sobre os cuidados da empresa com o meio ambiente, etc, etc. E realmente também as dores, a fim de que a pessoa entre com certeza de onde ela está entrando e dê aquele fit do entendimento. Eu estou vindo para a cultura certa, é isso que eu quero para mim. E isso, de certo ponto, também trabalha na retenção. Não são aquelas pessoas que com 90 dias estão pegando o chapéu e dizendo assim, entrei no lugar errado. E nem nós também dizendo assim, opa, peguei a pessoa errada. 100% nunca vai ser, mas aqui a gente cria uma step que nos possibilita, vamos dizer assim, errar menos. E assim, algumas empresas têm feito isso com bastante solidez. Mas vamos falar um pouquinho do feedback. O feedback, ele não é apenas uma ferramenta de conversa, como eu citei anteriormente. Não é aquilo que, tô falando de feedback, são 2 pessoas que estão batendo um papo, resolvendo alguma coisa. Ela serve para orientar ações e mostrar como chegar ao sucesso ou ao objetivo. Então, o feedback em si, ele é algo que pode ser entre 1 ou 2 pessoas,
ele pode ser entre equipas, ele pode ser de uma empresa toda, dando aquele overview de onde nós queremos chegar, às vezes aqueles kick-off, inicial de ano e assim em diante. Por isso é importante que a cultura de feedback seja completa. E aí nós vamos passar agora por algumas situações que dificultam. Primeiro, e aqui eu já vou abrir um espaço contando que esse é um problema que a cada dia eu tenho melhorado, mas não estou 100%. É a disposição de ouvir. E ouvir não é simplesmente eu estar ali com a pessoa, é a escuta ativa. Talvez só eu tenha esse problema com escuta ativa, né? Talvez só eu tenha vindo com duas bocas e uma orelha só, mas é uma dificuldade que nós temos, né? Por ser uma geração mais acelerada, por estarmos sempre envolvidos em multitasking, nós estamos ouvindo alguém ou ouvindo algumas coisas e a cabeça já está em outro lugar ou até, às vezes, nos defendendo daquilo que estamos ouvindo. Até colocar em prática o que foi pontuado na conversa. Não há dúvida de que dar feedback é difícil. É uma arte, para mim é uma arte. Mas tem um grande valor agregado na construção e sustentação de culturas organizacionais fortes. Não só no crescimento, na manutenção. Não é algo que eu e você implementamos, Nissim Miojo 3 minutos, ou Lamen, eu acho que chamam aqui em Portugal, e a gente vira as costas e vida que segue. Não, a gente precisa fazer a manutenção. Nós precisamos ter atuações que mantêm isso. E nas palavras aqui do grande Ken, feedback é o café da manhã dos campeões. Como eu falei para vocês também já, essa questão que muito se cresce, como eu vejo às vezes no LinkedIn, tá lá a descrição da empresa e tal, people first. Aí, sempre quando vem isso, a gente já está pensando nas mil maravilhas. Essa é a empresa que eu quero trabalhar. A gente já fica imaginando os puffs, mesa de ping-pong, sinuca, a geladeira de cerveja pós-trabalho, a gente já tem toda a nossa cabeça formatada para aquilo que a gente acha que vai ser essa empresa, pessoas em primeiro lugar. Mas, para mim, tá? E eu tenho notado a cada dia que mais do que tudo isso que muitas empresas têm colocado como artifícios e ferramentas extras, o que as pessoas procuram realmente numa empresa que vê as pessoas em primeiro lugar é feedback. E o feedback, ele é um presente. E aqui a gente entra numa seara muito difícil de nós interpretarmos isso de início, e eu já vou falar por quê. O feedback, ele é um presente, ele é uma grande oportunidade de dizer a uma pessoa, ou ouvir, no caso, ou dizer para uma equipe sobre um trabalho positivo, um reconhecimento, ou dar a oportunidade de melhoria em algum tema, em alguma cena. Dizer, ó, estamos aqui e queremos chegar lá. Estamos aqui e gostávamos de chegar lá e não chegamos. E assim em diante. E aí vem um problema que nós temos na nossa psique. Todos nós aqui um dia fomos crianças. Seja pelos nossos pais, seja no colégio, pelos professores, pelos colegas e etc., nós sabemos, ou pelo menos alguns sabem, que a criança ela tende a administrar as questões da infância de um jeito muito mais, não diria dramático, mas muito maior do que é. E não desmerecendo o que aconteceu em nossas infâncias. Mas muitos de nós recebemos alguns reportes e alguns feedbacks que não foram tão positivos. Quantos de nós fazíamos desenho, apresentava para os nossos pais ou para as nossas mães ou até para os professores assim, não fez mais que a obrigação. Sai daqui, agora eu não posso ver. E etc, etc, etc. Nós não temos noção o quanto isso trabalha em nós a destruição da criatividade e principalmente a destruição do entendimento de relação e de feedback. Quantos de nós aqui, e não precisa levantar a mão para não se expor, quando você sabe que alguém quer te dar um feedback, você já começa a tremer, você já começa a suar. Quer ver aquela pessoa que diz assim, amanhã eu tenho um negócio urgente para falar com você. Aí você, meu Deus do céu, por que não falou agora? Agora eu vou dormir a noite toda pensando, o que eu errei, o que eu fiz, aonde eu vacilei. Tá, isso só acontece comigo, então só abrindo parênteses, só acontece comigo. Mas essas situações vêm na nossa mente um bombardeio de interpretações e trazendo muito por gatilhos da nossa infância. E nós precisamos, e por isso que eu falo que a cultura de feedback ela não é um estralar de dedos e ela está sendo vivenciada, porque primeiro ela tem que ser trabalhada em nós e depois nós partilhamos. Mas nós temos que partilhar com o entendimento que primeiro a gente tem que construir nas pessoas o que é o feedback certo.
Não é sair dando tiroteio de feedbacks aí e as pessoas vão se fechar. Gente, um feedback com um coração fechado, com uma mente fechada, é 50% de falha. Não vai existir êxito 100%. Até porque o feedback faz parte da comunicação e o segredo da comunicação não é o que o remetente fala, é o que o destinatário entende. Então, a primeira coisa que eu gostaria sempre de estar lidando com a minha vida, e sempre fico revisando isso, feedback, Felipe, é um presente. É uma pessoa que dispõe do seu tempo, ou uma empresa, uma equipe que dispõe do seu tempo para dizer aonde você está, aonde você deveria estar, aonde você pode chegar, aonde você pode melhorar. Não é um presente. Pense que você é um carro. Você está saindo da estrada e o GPS te dá um feedback. Volte para a estrada. É um presente ou não é? Ou você prefere bater numa mureta, bater numa árvore? Por mais ríspido que o GPS diga assim, me perdoa a expressão, como a gente diz lá em Santa Catarina, seu tanso, estás indo para o buraco. Que seja, eu quero agradecer para não deixar eu ir para o buraco. E aí eu vou entender que é um presente. E muito mais do que eu me prender aos traumas da infância, da adolescência e tudo mais. De verdade, não é uma pergunta recíproca. Desculpa, é retórica. Faz sentido para vocês essa questão do presente e a dificuldade que nós temos com lidar com feedback pela questão de infância e criação? Sim. Faz todo sentido. Para mim Só faz todo sentido. E só uma observação, não é que a gente vai dormir com aquele pensamento, a gente não dorme a noite inteira, tá? É verdade, tem isso também, né? Aí foi aí que inventaram o Rivotril, Lexotan, Clonazepam, Diazepam, mas a gente pode trabalhar o feedback para a gente não precisar mais desses medicamentos. Continuando aqui, quando nós falamos de feedback, nós temos hoje ferramentas que automatizam o feedback e reportes na nossa vida. Google Maps, acabei de citar a questão do GPS, um board Kanban, onde estão as nossas demandas, onde está o nosso trabalho. É um feedback que o board nos dá. O KR é um feedback de onde estamos, onde nós queremos chegar daqui 3 meses, seja lá o prazo, o deadline que vocês trabalham. E os reportes que nós temos em si. Tudo isso aqui nós estamos falando, materializando tipos de feedback e reportes que existem no dia a dia. Mas nós vamos trazer aquilo que é mais humano. Entretanto, nosso foco são as ações de feedback e comunicação que estão em nossas mãos e podemos implementar sem muitos custos, além de algo que é bem custoso para nós. Tempo. Porque a gente entra em outra seara chamada gestão de tempo. E aí eu vou, mais uma vez, entregar um problema que eu tenho. Na minha gestão de tempo, quando eu não priorizava feedback e eu tinha que marcar o one-on-one com a minha equipa, a primeira coisa que eu desmarcava era o one-on-one com a equipa. Ah, não, eu tenho que fazer tal coisa. Desmarca o one-on-one com o fulano. Ah, não sei, desmarca o one-on-one com o ciclano. E pode ser que nessas 24 horas que você desmarque, você pode perder um colaborador. Você pode perder de ajudar alguma pessoa. E se a gente fala de pessoas em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a nossa agenda. Quantas vezes as pessoas realmente estão dentro da nossa agenda? Existem inúmeros obstáculos, falamos dos benefícios, algum deles que nós vamos materializar e falar de ferramentas, tá? Existem inúmeros obstáculos para um ambiente de feedback. Assim, eu listo alguns que facilmente nós podemos perceber. Primeiro, não entender o valor de um feedback dado ou recebido. Se nós não entendemos como um presente, se nós não entendemos que a pessoa ela está a nos ensinar, quer nos ajudar, se nós estamos entendendo que é algo pessoal, ou nós mesmos estamos dando o feedback de uma forma pessoal, de uma forma que realmente é mais uma pegação de pé do que realmente querer o melhor para o próximo, a gente não entendeu nada do que feedback. A gente tem uma arma na mão. E isso é muito perigoso. Um feedback mal dado é pior do que não dar feedback. Então, por isso que muitas pessoas estudam formas de dar feedback. Por isso que as pessoas se estruturam para dar um feedback. Por isso que existem cases e interpretações de pessoas que, momento emocional, você tem que estar como remetente do feedback e o destinatário também, como ele deve estar. E assim vai. Falta de priorizar tal ação nas agendas, como eu citei. Não deixe para depois. Para dar o feedback,
para procurar feedback. Eu tenho um irmão meu que ele é desenvolvedor, ele trabalha no Brasil, e ele viu que eu ia fazer esse talk aqui com vocês, ele falou, Felipe, não tem como conversar com o meu gestor aqui? Faz 1 ano e meio que eu estou na empresa, eu nunca recebi o feedback. Aí eu falei para ele, tá, e me diz uma coisa, quantas vezes tu pediu feedback? Aí ele, opa, eu tenho que pedir? Olha, eu peço de 3 em 3 meses. E quando eu entro numa empresa, eu já peço um de 1 mês, alinhando expectativas de onde eu preciso estar daqui a 1 mês. Eu não deixo as pessoas me procurarem, eu procuro elas. Porque eu sou o maior responsável pela minha carreira. Eu sou o maior responsável pelo meu crescimento. Então, se as pessoas não vão atrás, eu vou atrás. Eu procuro, eu chateio. E é por isso que eu falo para vocês, a cultura de feedback, nós não precisamos de uma vara de condão para ela acontecer. Nós não precisamos que um CEO receba um grande treinamento, uma palestra, um curso de assim, agora nós vamos implementar. Não, isso começa por mim e por você. E quando vê, algumas pessoas já estão trilhando isso. E aí a gente já começa a ver o valor a curto prazo. Falhar na escuta ativa. Não sei vocês, me citei anteriormente, né? Eu vim com 2 bocas e 1 orelha. Amo falar. Quem me conhece mais de perto, às vezes vê o quanto eu sou tagarela. E muito do que as pessoas às vezes precisam é só de um ouvido. Elas não precisam que a gente, às vezes, dê a solução, que a gente dê o sermão do monte, que elas, às vezes, precisam só desabafar e dizer assim, ó, tô aqui contigo, te entendo. E isso serve para qualquer área, não serve só para a nossa questão empresarial. E muitas vezes, eu e você, por estarmos num ambiente caótico, um ambiente de multitasking, de 2 uma. Ou nós estamos pensando na próxima meeting, ou nós já estamos pensando numa resposta para aquela pessoa, seja boa ou seja ruim, mas nós não estamos ouvindo o coração daquela pessoa. Nós não estamos ouvindo qual é a dor dela, ou qual é a situação que ela quer trazer. Quantas pessoas já me fizeram a mesma coisa que meu pai fez na infância? Eu trazia iniciativas, novidades no meio corporativo. Poxa, pensou em fazer isso, fazer isso. Ah, legal. Não, tá, pum, pum, morreu. Passou. Igual meu pai na minha infância. Eu disse assim, caramba, que perseguição. Será que o problema é comigo? Quantos de vocês já deram ideia, já pensaram em várias coisas, compartilharam com seu líder e... Não é por mal. Muitas vezes ele estava multitasking, ou ele estava pensando na próxima meeting. Mas nós precisamos, porque nós, muitas vezes, cometemos os mesmos erros daqueles que cometem conosco. Essa questão de, queremos que as pessoas sejam priorizadas, acabei de falar para vocês quantas vezes eu troco o one-on-one da malta que eu trabalho. E era bem pior, tá? Jana? Bom saber. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasada, então se eu estiver falando besteira, por favor, Felipe, fica à vontade. É um pouco complicado a gente falar sobre essa questão de... Eu entendo que a gente precisa realmente ser dono da nossa carreira e pedir o feedback, porém a gente só precisa tomar um pouco de cuidado como quem vai dar o feedback, de não dar feedback raso só porque alguém nos pediu algum feedback. Existe uma energia ser posta em observação, em realmente avaliar o que realmente precisa ser evoluído para dar um feedback com estrutura, né? Porque se for só para falar, não, tá indo bem, mas, tipo, indo bem aonde? Então, aí eu acredito que realmente precisa de ter um pouco mais de esforço de quem vai dar o feedback também, né? Com certeza. E agrego, tá, Jana, que é o seguinte, se eu estou numa empresa que eu peço primeiro, segundo feedback, e eu recebo um tipo de feedback desse raso, eu começo a entender onde que eu estou plantando a minha árvore. Estou plantando na quinta errada, talvez. Entende? Porque eu preciso perceber, todos nós aqui queremos melhorar. Eu aprendi com um líder meu, que ele dizia assim para mim, Felipe, nunca saia de um feedback sem ter um ponto a melhorar. Questione o seu líder. O que eu preciso melhorar? Porque muitas vezes, e aí também vai da questão, e a gente entra em outra seara, muitas vezes nós, como provedores do feedback, nós não queremos causar. Muitos de nós aqui temos, por questões de traumas, e talvez até por questão característica e perfil, de não gostar de entrar em briga, em confronto. E nós entramos pelo lado bom só do feedback, o elogio, o tapinha nas costas e tal, nós temos dificuldade de confrontar as pessoas. E se nós entrarmos no entendimento que nós estamos deixando de dar um presente para aquela pessoa, dizendo que ela, de repente, está até no lugar errado,
Gente, eu já tive agradecimentos de ver pessoas, e não agradecendo a mim, a líderes que estavam próximos de mim, dizer assim, muito obrigado por mostrar que eu estava no segmento errado. Hoje eu sou feliz na área XYZ. Hoje eu sou feliz fazendo tal outra coisa. Era só o que a pessoa precisava, sabe? Às vezes a pessoa precisava continuar na mesma seara, no mesmo trabalho, mas ela precisava de um puxão de orelha. Raquel? Tá cortando um pouquinho, mas eu posso botar fogo no parquinho? Epa, vai. Antes de botar fogo no parquinho, só posso botar uma pitadinha aqui, só do que o Felipe acabou de falar? Rapidão. De sal no parquinho? Só acrescentar um ponto que você falou, Felipe. Realmente as pessoas têm medo de confronto. Porém, a questão é, a gente ainda não sabe diferenciar o que é confronto com conflito. Porque confronto é o que a gente já está acostumado, de realmente quase dar briga mesmo, física. E a gente não tá preparado para conflito, que é conflito saudável, aquele que agrega, Sim. aquele que a gente troca pontos, mas todo mundo sai amigo e ainda sai para beber uma cerveja no final, né? Era só para acrescentar. Verdade. Então, Agora o fogo no parquinho. Então, assim, concordo em tamanho, número e grau com tudo que tu falou até agora, mas assim, só para a gente equalizar aqui, não acho que a gente está romantizando um pouco quando a gente diz que o feedback é um presente, porque assim, como tu falou lá na frente, né, ou lá atrás, enfim, feedback é uma opinião da pessoa, né? Então, quando a gente diz que é um presente, na minha perspectiva, a gente está romantizando a coisa, né? E por mais que a gente seja agradecido com N coisas que aconteçam, acho que tem uma distorção aí entre agradecimento, ser agradecido pela pessoa te dar N sugestões ou N caminhos, ou te apoiar em certas coisas, do que quando a pessoa vem e te dá sei lá, um puxão de orelha, ou uma orientação, ou um feedback que seja um presente. Não sei. Mais Vamos lá. alguém aí? Vamos lá. Deixa eu te percebi, tá? Vamos parar assim para pensar, nós que somos pais e mães aqui. Um dia nós fomos filhos. Quantos de nós ficávamos totalmente irritados quando os nossos pais diziam, não vai por esse caminho na vida, não faz isso. Depois de anos, alguns de nós olhamos para trás e dizemos assim, ufa, obrigado por aqueles puxões de orelha. Obrigado por aquelas chamadas de atenção. Obrigado por aquelas situações que realmente estavam me segurando. Eu vejo por esse lado que talvez em alguns momentos de prontidão a gente não vai achar que é presente. E talvez o presente ele não esteja tão caracterizado quando você tem um mau provedor de feedback. Talvez o presente ele esteja no entendimento que eu estou no lugar errado, que eu tenho um líder que não vai ser um bom líder para mim. E isso para mim também é um contexto de presente, porque eu entendo aonde eu estou, aonde eu quero estar e de quem eu quero receber, de qual é a fonte que eu estou bebendo. Porque, assim, hoje, com 20 anos de IT, eu tive muitos bons líderes e muitos líderes ruins. Em todos eles eu tive lições aprendidas. E todos eles, para mim, foram presentes. Daquele que faz, vou repetir o que ele faz, e aquele não vou repetir aquilo que ele faz. Entende? Então, é nessa perspectiva. É uma perspectiva realmente de construção que em tudo eu tiro o lado bom. Mas não no sentido, mil maravilhas, apanhei, passaram mertiolate ainda na minha ferida e eu saio sorrindo. Não vai acontecer. Hoje mesmo eu tive uma retro com a minha equipa e eu tive um feedback de um case que eu fiquei muito injuriado. Eu fiquei umas 3 horas absorvendo para depois tentar começar a pensar qual é o presente que eu tiro dessa situação. Tamara? Posso só vou complementar o que a Raquel comentou. Eu também não gosto de ver o feedback como esse tipo de presente. Eu acho que, claro, né, as pessoas elas têm aí o livre-arbítrio para escolher o que elas acreditam que seja melhor, mas achar também, a palavra presente eu também acho que romantiza um pouco. Para mim, feedback é só uma forma de comunicação, de você expressar uma necessidade que não foi atendida, baseada num fato. Então, para mim, é somente isso, é uma forma de comunicação. Só pegando o ponto que você comentou dos pais, eu acho que também tem que ter cuidado, né? Por isso que eu sempre penso assim, a gente recebe um feedback
mas a gente também precisa entender se aquele feedback ele é benéfico ou não. Por exemplo, já recebi vários feedbacks dos meus pais, mas se eu fosse levar em consideração alguns que eu recebi do meu pai ao longo da vida, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, não foi um presente, né? Foi assim, a visão de mundo dele, o fato dele, uma necessidade dele, né? E ele deu um feedback dele, né? E eu soube interpretar de uma forma minha. Então, acho que é interessante, assim, as pessoas, elas acabam, claro, né, achando que é um presente ou não. Para mim, assim, eu sou meio pragmática, uma forma de comunicação, você tem uma necessidade, eu não atendi, você expôs seu fato para mim, tá tudo bem, né? Eu vou, é, eu vou processar esse feedback, com certeza, se eu achar que é válido, eu vou tomar uma ação em relação ao que você me passou. Mas eu concordo com a Raquel em relação ao presente. Mas, de restante, eu acho que é bem isso tudo que você apresentou. Show. Tranquilo. Mais alguém tinha levantado a mão? Confere, produção. Eu levantei. Aqui para a gente é algo muito normal essa questão do feedback como presente, né? Mas eu creio que é uma forma de suavizar a comunicação para as pessoas, para elas entenderem que não é aquela coisa horrível que a gente está acostumado, que feedback sabe, a certeza que eles vão te puxar a orelha, né? Não é isso. Não é aquela ansiedade que a gente tem que ter, porque, com certeza eu fiz alguma coisa de errado. Não, mas é assim, o Ferrari trabalhou comigo e eu sou uma pessoa que eu dou feedback a todo momento, sabe? De uma forma muito leve, muito simples, porque eu fui educada dessa forma. É uma coisa muito normal na minha família. Então, eu acredito que é essa questão da palavra presente, sabe? É algo para ser mais leve, para não ficar uma imposição, né? Para que não seja uma imposição a cultura do feedback. Boa, Mas é isso. me Obrigada, perdoe a gente. expressão, tentar quebrar a ideia, me perdoe muito que eu vou falar aqui, do fuckback, né? Então, vamos lá. Falha na escutativa, falta de recorrência nos feedbacks, a gente trabalhar com alguma pessoa ou ser trabalhado em nós assim, não, beleza, qual é o ponto que você tem que melhorar, o que eu tenho que melhorar, ou como a gente vai trabalhar isso junto e tal, um acompanhamento. Daqui a um ano a gente se fala. Morreu. Falta de ações a partir do mesmo é que nem reunião, né? Se a gente sai de uma reunião sem plano de ação, a gente marca outra reunião, só para conversar sobre isso. A falta de ação, né, sair de um feedback sem entendimento de partes ou de uma equipe ou do que a gente vai fazer, etc. Também a gente poderia dizer que é uma OKR que a gente monta sem as ações para chegar nos key results. Achar que essa iniciativa precisa partir dos outros, como eu citei lá no início, né, isso pode partir de nós. Então, às vezes a gente quer institucionalizar, a gente bota a culpa que isso deveria ser top-down. Pode ser que fosse o melhor caminho, mas a gente pode começar a pulverizar de onde nós estamos. Joia. O foco aqui não é falar das metodologias ágeis, tá? Mas é só para a gente ter aqui um destaque de alguns checkpoints, de alguns feedbacks que a agilidade nos oportuniza dentro dos seus métodos, dentro dos seus frameworks, tá? Então, aqui nós temos a review, né? Eu acho que todo mundo está amparado desse conhecimento, né? Um evento aí que dá a possibilidade da equipe mostrar para os patrocinadores, né, os stakeholders e etc., como é que está o que está sendo entregue, né, o incremento e tal, avaliar até as condições para a próxima sprint, seja lá o que for. Nós temos a retrospectiva, que aí nós olhamos para dentro da equipe, é aquele momento que a gente sempre gosta de falar, eu pelo menos curto, né, não é caça às bruxas, aqui nós vamos olhar para dentro da equipe o que a gente pode melhorar, comemorar os pontos bons, mas entender e sair realmente de uma retrospectiva também com um plano de ação. Hoje até a gente estava falando sobre isso, né? Se a gente sai de uma retrospectiva com algumas falhas que quase todos nós temos a cada sprint ou a cada período e não tiver nenhum plano de ação, a gente está fazendo que nem aquela rodinha do hamster, né? Do ratinho, né? Fica só girando no mesmo lugar. E a questão que os boards hoje, eles nos permitem, né? Por exemplo, ali o que eu citei para vocês, um board Kanban, né? Hoje, trabalhando com ele nos dá um report, um feedback rápido, não de gestão de pessoas, né, mas de gestão de trabalho e de gestão de esforço e tudo mais. Agora eu vou trazer rapidamente para vocês aqui algumas questões que nós podemos trabalhar. Dentro de toda essa situação da cultura organizacional, a gente tem aquilo que mais a gente tenha no nosso dia a dia, no cotidiano, ou deveria ter, né, que é a questão do one-on-one.
Aqui uma abordagem rápida sobre talvez as 3 formas mais utilizadas hoje, né? Que é o sanduíche, né? Você primeiro trabalha com um ponto positivo, dá aquela introdução, acalma a pessoa que chegou na sala e tal. Depois você vem com o ponto de melhoria, para não dizer aqui com a problemática em si, com o puxão de orelha e tudo mais. E depois você termina com mais um ponto positivo, ou reforçando o ponto positivo, ou reforçando a aliança, os combinados para sair dali tudo tranquilo. Então é aquele assopra, morde e depois assopra de novo. Depois, né, aquilo que até nós já temos templates espalhados por aí, né, que é o comece, pare e continue, né, esse aqui é um pouco mais explícito, mas se nós quiséssemos abordar nessas 3 esferas. E o último aqui, que talvez, aí falando da minha opinião, que eu curto bastante, que é o SCI, que é Situação, Comportamento e Impacto, que é você tentar canalizar tudo aquilo que você quer dar no feedback, tentando separar, né, sobre o que foi a situação, né, o comportamento da pessoa, e isso muito claro, né, um feedback nunca é sobre a pessoa, é sobre o comportamento, sobre a situação, né, a gente tem aquela ideia muitas vezes de, fulano de tal é isso, não, fulano de tal não é isso, tem que falar sobre a ação, a situação, o comportamento. A pessoa nunca entra aqui, não é sobre pessoas, no sentido de nós estamos falando da característica, do perfil, e etc. E qual foi o impacto que aquilo causou? E essa parte do impacto ela é muito importante. E aqui, talvez, é que nós precisamos canalizar aqueles momentos que nós ficamos irritados, porque nós podemos levar a emoção para o feedback. O nosso feedback não precisa ser um feedback apático. Pode dizer, olha, o teu impacto foi o seguinte, deixou a equipe irritada, me deixou irritado, nós gostaríamos de ter chegado até aqui e tal. Porque as pessoas têm sentimentos e elas precisam entender que uma falha, ela causa isso também. E isso não é errado. O errado é quando eu não canalizo dizer que houve esse impacto e eu uso a energia do impacto nas minhas palavras, sendo um feedback agressivo, sendo um feedback que eu não ataco o comportamento e a situação, eu ataco a pessoa, eu denigro a pessoa, e dá a situação de assédio moral, e pá, e pá, e pá. Então, eu curto muito essa divisão, porque eu acho ela bem didática, a fim de que a pessoa entenda. E tá aí um dos grandes porquês, né? Quem aqui já estudou, tem uma faceta da comunicação não violenta que traz o cerne da comunicação. Comunicação não é o que o remetente fala, é o que o destinatário entende. Então, o importante num feedback é a gente sair daquele momento ali, a pessoa que está recebendo o feedback, ela entender aonde ela errou, né? O que ela errou, o que gerou a partir daquilo e o que ela precisa fazer para melhorar. É claro que a gente não está falando aqui só de feedbacks negativos, mas vamos falar aqui do, digamos, aquele mais difícil, né? Quando é aquele feedback que você chama alguém para a sala, olha, queria te falar aqui que você vai ter uma promoção, 20%, está só alavancando. Me convida para entrar nessa sala que eu também quero dar isso. Mas esses são os mais tranquilos. Algumas outras formas de trabalhar, né? Algumas pessoas utilizam isso aqui em retro, alguns utilizam em tribos, alguns utilizam individualmente. Então, bem lightzinho, um template, você pode jogar no Miro ou no Mural e fazer de N formas, né? E aqui, pelo menos, eu botei alguns alicerces, né, para a gente entender dentro de processos, tecnologia, pessoas e reuniões, né? Se a pessoa, a alegria, a indiferença e a tristeza, pegar os pontos que estão, ou o ponto, né, vai depender da sua capacidade, da capacidade da sua equipe, mas pegar o ponto aqui que esteja mais pegando fogo e transformar ele num expedite aí de ambiente da sua equipe, ou se você está focando numa pessoa só, né, focar naquilo que você vai acompanhar essa pessoa para que ela tenha um belo acompanhamento. Aqui um trabalho que nem todas as empresas nos permitem fazer, dependendo da alçada, dependendo da função e área que vocês correspondem, né, que é um plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. Você faz um acompanhamento, isso aqui tem a ver com turnover, isso aqui tem a ver com o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, que é você trazer para as pessoas uma materialização da realidade dela, ajudar elas a entenderem onde elas querem chegar. Às vezes, elas sabem onde elas querem chegar, mas elas não sabem quais ferramentas, o que ela vai precisar estudar, o que ela vai precisar sacrificar. Então, você coloca isso de uma forma transparente e pode ajudar a pessoa. Por exemplo, nessa forma aqui, nesse template, normalmente o colaborador, o colega, ele preenche aonde ele quer estar daqui 3, 6 meses e 1 ano. Então, eu entendo, por exemplo, às vezes que eu tenho um QA que quer ser dev. Ele não precisa ser dev lá no mercado, ele pode se transformar num QA dev dentro da minha empresa, eu posso reter ele.
Eu posso entender que ele, de repente, ele precisa agora só fazer uns cursos, eu indico para ele, sei que daqui 6 meses, 1 ano, eu vou perder ele, entre aspas, para ser dev, e eu antecipo uma contratação para vir alguém para ser QA. Eu faço uma transição de carreira dentro da minha equipa ou dentro da empresa de uma forma muito mais saudável. Por quê? Porque no PDI eu tenho acompanhado onde as pessoas querem chegar. Aqui nós estamos falando de oportunidades que muitas vezes as empresas não nos dão de fazer isso com os colegas, né, de acompanhar pessoas, ou às vezes a empresa, ela é daquelas turronas, eu sei que vocês não trabalham nesse tipo de empresa, que ela prefere perder o colaborador, as equipas são tão desunidas que ela prefere perder o colaborador para o mercado do que perder ele para outra equipa dentro da empresa e você chegar a uma pessoa nova. Tá? Só aconteceu numa empresa que eu trabalhei há muito tempo atrás, vocês nunca passaram por isso, parabéns. Mas isso é muito difícil. E aí você começa a entender também o que você pode ajudar para o desenvolvimento daquela pessoa. O que a gente pode ajudar para ela tracionar de um júnior para um pleno, para ela começar a corresponder mais. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas tracionem, mas às vezes a gente precisa estar do lado, indicando, e depois no acompanhar, e aí? E aquele livro? E aquele curso? Vamos olhar aqui teu backlog desses 3 meses, o que você fez? Tal. E assim a gente vai. É muito legal isso aqui, tá? O dia que fizeram isso comigo, há uns anos atrás, eu fiquei assim, nossa, estão começando a se preocupar com pessoas mesmo. E eu confesso para vocês que eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia quais passos eu precisava dar. Foi esclarecedor. Então, isso aqui até nos ajuda a organizar. E se as pessoas, se vocês são parecidos com o meu perfil, muitos de nós crescemos com alguém do nosso lado. E aí? E aí? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu acho que isso aqui contribui bastante, tá? Infelizmente, algumas empresas não nos oportunizam aplicar isso. Aí nós vamos falar de outros níveis aqui, né? A gente pode ter, por exemplo, um Kudo Board, né? Quem já trabalhou com Kudo Board em parede, existem hoje sites que você gera o Kudo Card e manda para as pessoas, né? Você pode criar um cômodo à direita ali dentro do Mural, dentro do Miro, a fim de que você permita que as pessoas preencham ali. Por exemplo, esse da direita, eu tenho um template com as minhas equipas e toda retrospectiva nós lemos os feedbacks que eles colocaram para eles. Por quê? Porque eu falei para eles, o feedback não precisa vir do líder ou do liderado, o feedback não... Todos nós aqui temos o que dar de feedback, então eu vou criando essa cultura dentro da equipa. E aí, quando chega na retrospectiva, a gente vai lá e vamos ler os feedbacks internos que nós temos da equipa. E assim, já abrindo a palavra para a Jana, tá? Eu já tive feedbacks que eu acompanhei de pessoas que choraram, porque elas só precisavam entender como é que estava o dia delas, como é que estava o trabalho delas. Tem gente que, se você rodar o Move Motivators, se você conversar com a pessoa gosta de reconhecimento. Às vezes, mais do que um salário, você dá aumento para ela, às vezes o que ela precisa saber é assim, olha, obrigado pelo teu trabalho, você está no caminho certo. E o feedback faz parte disso. Um Kudo Board, um Kudo Card, às vezes, você salva a semana de uma pessoa. Jana? Eu só queria acrescentar um ponto, Fê, sobre o PDI. Uma experiência pessoal, tá? Eu já tive casos que eu era agilista e também era líder do time, então eu tive a oportunidade de aplicar, mas muitos outros casos eu tive de que eu não era líder direta do time, então não era o meu papel fazer o PDI com essas pessoas. Porém, podemos lembrar que nós somos instrumentos para influenciar esses líderes. A gente pode apresentar as ferramentas, a gente pode fazer sessões de coaching com esses líderes para dar esses feedbacks, fazer esses acompanhamentos. Então, pode ser muito útil mesmo se você não tem liderança direta com o time. Perfeito, Jana. Muito, muito bem lembrado. E eu quero só agregar uma coisa que a Jana foi perfeita que ela falou. Muitas vezes nós temos líderes que eles não têm a ideia, eles compram a nossa ideia e isso não acontece na empresa de vocês. Eles ganham a glória da ideia e lá por dentro, mas fui eu que dei essa ideia. Olha lá, agora está fazendo PDI, estão batendo palma para ele, o confete cai no ombro dele. E cadê a Jana que ensinou? Cadê a Jana que fez coach? Gente, dói no nosso ego, dói no nosso individual? Dói. Mas o mais importante que a gente queria partilhar e pulverizou foi a ferramenta, foi a aplicação, foi a ação e vida que segue. Eu acho que isso é muito importante, né? E vai ao encontro do que eu citei, né? Talvez eu tenha esquecido aqui de materializar, né? Que nós todos somos partes de crescer a cultura do feedback, né? Não precisa um posicionamento que nos dê esse empoderamento. Dicas finais.
E aqui é uma das maiores dificuldades, tá? Nós trabalhamos hoje, agora com o layoff, então, as pessoas têm medo de falar dentro da empresa, né? Talvez aqui em Portugal nem tanto, no Brasil hoje tu abre o LinkedIn, é uma mensagem, é um post de conhecimento que a gente bebe de alguma fonte lá e 3 de layoff. Então, assim, isso potencializa muito mais ainda a cultura de feedback. As pessoas têm medo de dar feedback, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se abrir, as pessoas têm medo de ser criativas. As pessoas, elas estão dentro das suas quintas fechadas. E isso, para mim, eu chamo de cultura do medo. As pessoas, elas têm pânico de entrar numa sala. Hoje, com essas questões de layoff, se tem uma reunião de empresa, alguma coisa, as pessoas já estão... Lá vem o nosso layoff. Quando é que é o próximo? Agora sou eu. Pessoas que não têm feedback, elas ficam sempre pensando que se der alguma crise, será que eu sou o próximo? Né? Será que eu sou o próximo da cadeia alimentar? E assim a gente vai tendo um grande abismo entre uma cultura que nos traz tranquilidade, nos traz transparência, nos traz um ambiente saudável, nos traz uma visão de onde eu estou, onde eu quero chegar, de um casamento entre a minha vida pessoal e aonde eu quero que a minha jornada de trabalho vivencie com aquilo que a empresa está querendo e tal, com um jeito que eu tô lá e tô ganhando meu dinheiro e se amanhã não der e custe o que custar, então é muito difícil. Para mim, hoje, a cultura do medo, ela é, de fato, o maior inimigo da cultura de feedback. Outras situações, aí vai um pouco mais de inexperiência no tato ou no trato do feedback, né? O cuidado de, eu terceirizar, eu vim falar com você porque fulano falou isso de você. Gente, isso aí não é feedback, isso é fofoca. A gente tem que trabalhar com factos e dados. Talvez alguém te comece, várias pessoas, e isso vai acontecer, tá, gente? Alguma pessoa fala, pô, fulano de tal, não sei o que, fulano de tal, o que eu faço, tá? Eu, Felipe, tenho feito. Vamos trazer isso para retro. Tá, mas você já falou individualmente com essa pessoa? Você pode dar o feedback para a pessoa. Mas não sei o que, ó. Pensa em dar esse feedback, estrutura dessa forma, conversa com a pessoa. De repente você vai ouvir que ela também estava num ambiente tal, você vai ter uma justificativa, um entendimento, perceber, isso vai gerar uma empatia. Não precisa, eu vou lá falar com o pai para falar contigo. Não, o irmão pode falar com o irmão. Eu tenho 2 miúdos aqui em casa. Às vezes eu chego para um deles assim, vai lá se resolver com o teu irmão, vai lá se resolver com a tua irmã. A gente precisa desconstruir essa ideia de hierarquia para resolver problemas. A gente não quer tirar isso e deixar todo mundo com autonomia, com essa parte de um trabalho mais horizontal do que vertical? Passa por isso também. Nunca é sobre a pessoa, mas sim sobre o comportamento. Falei anteriormente já. Outro, isso aqui, qualquer coisa que a gente abre no LinkedIn nos ensina sobre isso, né? E tem interpretações sobre isso, mas eu vou deixar assim. Nunca dê feedback negativo em público, né? Os positivos, glória na frente de todos, os feedbacks negativos, puxa no cantinho e trabalha. Próximo, sempre saia questionando o que você entendeu. Gente, assim, quando eu dou feedback, eu sempre saio no final fazendo um apanhado com a pessoa, diz assim, a partir de tudo que a gente falou aqui, o que você está saindo de entendimento? O que você percebeu disso aqui? Porque pode ser que a escutativa eu estava fazendo, mas a pessoa não estava fazendo a escutativa. Uma palavra que eu falei, a pessoa fechou a mente e entendeu tudo errado. Ela, de repente, não estava num bom momento e dramatizou a cena, já levou para o pessoal. Ou então não entendeu o plano de ação que a gente definiu ali, ou o prazo. Faz um apanhadinho no final ali, só resumindo. Gente, isso às vezes a gente leva para reuniões. O que a gente está saindo aqui como output, outcome? É isso. Porque às vezes você precisa revisitar uma frase que a pessoa mal entendeu, retifica ainda no calor do momento, para que a pessoa saia da sala. Ufa, aliança feita. Próximo. Nós não somos passadores de batata quente, né? Nós não ligamos a dinamite e jogamos nas pessoas. Então, sempre saia do feedback se oferecendo para ajudar naquele ponto de melhoria. Eu preciso melhorar naquilo. Gente, eu já tive pessoas que eu tive que direcionar para fazer terapia.
Não adiantava dizer para a pessoa, olha, você não está bem e tal, você está fazendo algum... Não, eu fui na empresa, procurei se existia dentro da empresa algum acompanhamento, isso foi na pandemia. Quantos de nós aqui não tivemos pessoas ao nosso lado com burnout, seja qual outra coisa? E não adianta dizer para não, olha, você está com algum problema extra aí, te vira. Não, não é te vira. Vai atrás, sabe? Alcança, de repente, dentro da empresa um SOS psique, né? Muitas empresas abriram essa porta, né, dentro delas. Então, assim, vamos atrás, vamos desimpedir por completo, né? Não vamos só apontar qual é o site que a pessoa tem que ir atrás. Penúltimo, sempre sai do feedback com um prazo ou data para o próximo. Precisamos disso, tá? Não adianta a gente abrir o corpo ou fazer um combinado aqui e outro dia a gente se vê. Não funciona. E sempre sai do feedback com um plano de ação para o que foi conversado. Tem que ter um plano. Isso aqui é que nem reunião. Gente, eu tenho certeza que vocês são como eu. Ir para uma reunião e sair de lá sem plano de ação, é certeza que alguém já vai marcar a reunião da reunião. E assim, talvez alguns gostem no início, mas tem uma hora que chega a ser chato. Você vê as mesmas pessoas, o mesmo assunto e a mesma solução. Nada. Então, assim, nós precisamos que as pessoas, e nós mesmos, né? E quando eu falo aqui, muitas vezes parece que a gente só está como remetente, né? Às vezes como destinatário também entender com o nosso interlocutor, chegar para eles assim, beleza, eu vou montar um plano de ação aqui, e tudo bem. E no anterior, qual é o prazo qual é o prazo que eu tenho para mostrar essa melhoria? Né? Quais são esses combinados? Eu tive um exemplo de um colaborador que nós íamos demitir. Tá? Eu e um líder que a Marta trabalhou, a Su, e a Beli conhece. E nós íamos demitir e numa conversa de feedback nós descobrimos que ele estava com um problema com o filho dele em casa. E um problema grave, o filho dele foi descoberto que ele tinha uma situação que ele não sabe, tu não pode dizer não para ele, eu não sei o nome, tá? Da apatia que se fala, né? Mas ele tem um problema que tu não pode dizer não para ele, que ele e não é espectro, não é, tem um outro nome diferente. E ele ia ser demitido. No feedback a gente descobriu isso, a gente deu um tempo, a gente deu férias para ele, a gente trabalhou isso com ele, e depois para ele rampar nos números dele, a gente deu prazo, acompanhou o prazo, foi vendo evolução. Quando eu saí dessa empresa, na minha equipa, ele era o melhor. Foi uma transformação de um pai de família que, se não tivesse esse trabalho prazo a prazo, isso, boa, transtorno desafiador de oposição, boa, Su. Nós tínhamos mandado um pai de família para fora, sem entender a luta que ele estava passando em casa, sem dar oportunidade de crescimento, mas nós trabalhamos os aspectos de quê? Empatia, plano de ação, feedback com recorrência e tudo mais. Materializando aqui algumas coisas que eu falei no final. E tchananã, tchananã, challenge. Lá vamos nós. Vamos copiar o link lá no chat. Podem aceder, malta. Em 2 minutinhos nós fazemos isso e eu entrego a palavra para vocês. Estamos dentro do horário ainda das 10h30, tá? Então, tá tranquilo. Já chegou o comboio, Raquel? Eita. Pegou a intercidade mesmo, então. Vamos lá. Então, só chego às 9? 9 e alguma coisa. Então, quem quiser ficar até às 9 alguma coisa... Ô, Felipe, para mim aparece que esse quiz não foi aberto ainda. Uai! Para mim também tá assim. Aparece um Menti aqui. Peraí. Sim. Sai daqui, mouse. Vamos lá. Share, copy link. Aqui a gente faz ao vivo e é ao vivo. Vamos lá. Tentem agora. Agora parece que tá indo. Acho que agora Foi. Agora foi. Então vamos lá. Epa, temos já... Ai, um hambúrguer ali essa hora? Não, né?
Tava falando Esses dias eu sobre comi. isso agora. Ah, esses dias, Ai, esses dias eu tava me segurando, mas eu comi um Mac. Fazia tempo que não comia um Mac. Tava bom. A gente tava para pegar o autocarro, né? Tava bom aquele Mac, né? Para mim tá bem lento que não tá carregando, Felipe. Eu não vou conseguir responder, tá? Epa. Vocês me escutam? Sim, também está no computador. Agora. Assim. pra mim tá lento também, mas acho que o meu foi. Ó, nós temos 3, 6, 9 pessoas. Posso dar o enter ou querem mais um minutinho? 10 segundinhos, né? Time box, 10 segundinhos. William, tenta o último link. Não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Porque o primeiro Ó, não tinha dado certo para mim. Só explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? São perguntas onde você não somente tem que acertar as respostas, como aquele que responder mais rápido ganha mais pontos, tá? Então, a velocidade também é excludente em termos de ponto. E quem ganha leva Joia? o quê, Fê? Nada. Qual o prêmio? Quem ganha os parabéns aqui, só se as meninas aí quiserem começar a distribuir camiseta, mas eu não vou me entrar nessa seara, porque eu sei que elas já fizeram aniversário aí, já tiveram prêmio semana passada, inclusive. Já teve sorteio, já teve. Inclusive, eu coloquei a Ana Prado, que as meninas aqui que trabalharam conosco lá na Softplay, eu botei a Ana Prado num dos comentários meus, aí ela botou não sei o que e ela ganhou. Aí eu chamei ela no privado e disse, não pode parar. E eu que ganhei. Mas, vida que segue, a gente tem que partilhar os benefícios também. Vamos lá, entre. Pergunta. A primeira. Qual o maior inimigo da cultura de feedback? Falta de salas para o feedback? Ausência de papel e caneta? Ou cultura do medo? Tinha um líder meu que falava, né? Nunca vá para uma reunião sem papel e caneta. Olha lá, todos foram bem. Vamos ver agora quem foi mais rápido. Ó, Marta Rock'n'Roll, Jana. Joia. Todo mundo acertou, a briga vai ser grande. Próxima pergunta. Na perspectiva, pessoas em primeiro lugar, o feedback é uma chateação, um presente ou uma ferramenta? Essa foi polêmica. Vai ter gente eu que não botei vai a polêmica. Eu botei a polêmica. Alguém botou ferramenta, só para dizer que não. Eu respondo não sou baseado eu. nas informações fornecidas. Foi bem na hora que eu Muito precisei bem. sair para atender um dev. E eu perdi essa parte. Eu respondi dado a apresentação. Eu não respondi porque eu não estou conseguindo. Vamos lá. Jana e a Aline ali estão disputando. Ó, o doutor também ali. O negócio está furioso. Ó, a Aline já tem o gabarito. gabarito dessas questões, não vale. Não, Nina, não. Tem isso não. A Sil Aline é também minha já tem um amiga, mas a gabarito. gente tem. Qual opção é uma oportunidade de feedback gerada pela agilidade? Se alguém botasse velocidade, como diz lá na terra da Raquel, aí caiu os butiá do bolso, né? Eita, nós, ó. E ali a disputa tá ficando. Ó, a Aline passou. acirrada, hein? Não. Pô, a Jana não sai do primeiro. Ó, Ó, Aline, caiu, a internet Aline. dela é Eu sou competitiva. Não é rápida. Minha internet tá meio ruim aqui. O problema é que a minha internet também, cara. também. E Era começou, excluir Liviana, era excluir Liviana. começou. Começou a desculpinha já.
Penúltima pergunta, viu? Quando as pessoas começam a dar desculpa, é que isso aqui parece que tá valendo comida, tá? Mas vamos lá. Vamos pro próximo. Penúltima pergunta, hein? Qual dos casos é um benefício da cultura de feedback? Um benefício? Geração de fofocas? Malta extrovertida? Ou retenção de talentos? Ah, já era, eu Gente, perdi aqui. geração de fofocas, né, Malta? Ô, uma fofoquinha Acho que é boa, fofoca. né? Fofoca. Poxa, Fofoca. coisa boa, né? Aquele feedback terceirizado. Tá sabendo de fulano? Epa, fulano, olha. Quem não gosta da Rádio Peão Alcatifa, né? Vamos ver como estamos. Olha a Jana. Tá, eu vou entregar. Eu mandei todo o material antes para Jana, porque fazia parte do... Isso que eu entrei depois. A internet na Espanha é mais rápida. Eu acho que é isso. Bom, Tenho certeza. Espanha. Não é desculpa. Não tô na Espanha. Tá Não na mesma... Você não está em Portugal, é isso que importa, nem no Brasil. Pessoal, é a última agora, hein? É essa que a gente vai... tem mais uma? Essa que a gente vai separar os adultos das crianças, tá? Brincadeira, tá? Vamos lá. Última pergunta. Qual opção não é uma boa prática no one-on-one? Nossa, eu respondi errado, não entendi. Pois é, eu acho que eu respondi. Uma boa dica não terceirizar, ter recorrências, uma boa dica, e não é uma boa prática gravar com áudio uma meeting. Poxa vida. Tava em segunda, Terceirizar? achei que eu ia passar. Essa é a... Não terceirizar. E que se não na Essa pergunta. Ai, Essa que absurdo. Essa é para derrubar. Mas o não estava em caps lock, né? A Jana ganhou um rebuçado. Então, eu vou botar o print aqui. Ô, Jana, depois rebuçada vocês- aqui em Portugal é bala, tá? Eu achei que era uma gíria aí do Sul, eu nem me ousei, nem ousei Não, a essa é de perguntar. Portugal, Vai que não a é resposta minha, não é do ruim. Sul. Ai, que saudade de um sete belo, gente. Pode ser rebuçada ou É. Então é isso. Viu, Sil? Entrego Tu para falou vocês o mal da minha tema. mala. Eu trouxe 7 belos quando eu voltei do Brasil. Surreal. Guarda pra mim. Minha mãe vai vir, posso pedir para ela mais um pacote. Ai, é verdade, minha mãe vai vir também, eu posso pôr na lista. Olha isso. Sim. Obrigada por lembrar. Chá de boldo, 7 belo, ouro branco. E aí, vamos tirar uma branco. fotinho? Bora. Tira fotinho, mentira. Deixa eu ver. Não sei se fazer isso, não. Mas vamos embora. 1, 2 e já. Deixa eu ver se ficou boa. Pera. Aí. Quem piscou? Ai. Outra. 2 e já. 2 tá bom, né? Boa. Vou mandar, eu tirei aqui também, eu mando lá. Cris, pode interromper a gravação, hein?